Este programa é livre para todos os públicos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus. Olha para a imagem de Nossa Senhora e canta. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Canta forte, eu me consagro a Ti. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Com toda a força. Acaso não sabeis? Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tem uma advogada, tem uma advogada. Já foi órfão, sabe o valor, amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor de mãe. Coloca a mão no seu coração e canta. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e mim. É sua também, é sua mãe. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Pensando em tudo que você quer consagrar da sua vida, eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Com toda a força. Acaso não sabeis? Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor de mãe. Nessa pregação nós falaremos sobre um verso da Salve Rainha que toca em um tema importantíssimo,
que às vezes gera temor, às vezes para muitos gera medo, mas nós não podemos ter medo, se estamos preparados, se somos a geração da Imaculada, se nós estamos sempre próximos dela, se nós somos de Cristo, não devemos temer a isso. É um tema que todos nós viveremos em um momento da nossa vida. Nós viveremos, cada um no seu tempo. E nós precisaremos muito dessa invocação de Nossa Senhora, para que quando chegar esse momento, nós estejamos preparados, porque vai chegar esse momento. Por isso que eu pedi para colocarem Nossa Senhora bem mais perto aqui, bem no lugar central, porque essa invocação de Nossa Senhora, nós precisaremos clamar a todo momento. Um dia, ela estará do nosso lado, lá na eternidade, nesse dia importante da nossa história. Se durante a nossa existência aqui, nós estivermos sempre próximos dela, clamando essa invocação. Ontem na missa eu falei que essa pregação era a continuação da homilia de ontem. E é justamente a continuação. Eu só quero lembrar os pontos principais que eu falei ontem. Do projeto PHN, desse método de santidade, que o primeiro ponto é justamente a sigla, PHN, por hoje não. Afastar-se do mal, fugir do pecado, deixar para trás a vida velha, ter como, eu falei ontem, Paulo falava, eu tenho como esterco a minha vida passada, para ter os meus olhos somente em Cristo. Afastar-se do mal, fugir do pecado, e entrar numa vida da graça. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto era aquilo que Padre Jonas falava a todo instante: ou santos ou nada. Nós temos uma escolha a fazer, nós podemos escolher, nós temos o livre arbítrio dado por Deus, que nós podemos dizer sim para algo e não para outra coisa. O que é nos apresentado, nós podemos dizer sim ou não. O mundo pode te oferecer tudo, os maiores prazeres, você pode dizer não. Satanás pode te tentar das diversas maneiras, você tem o poder que Deus te deu de dizer não. Nós temos uma escolha, ou sermos santos ou nada. Depois eu falei que Padre Jonas começou a falar, a atualizar esse ou santos ou nada. E ele começou a dizer ou santos ou santos. Porque para filhos de Deus só existe uma opção. Para filhos de Deus não foram criados para o inferno. Filhos amados de Deus, criados à sua imagem e semelhança, foram criados somente para um lugar: voltar a Ele, a eternidade, ao céu. Por isso, ou santos ou santos, não existe outra escolha. E ao passo que nós vamos adentrando nesse caminho de santidade, nós começamos a desejar o céu, desejar as coisas do alto, como Paulo falava. E ao passo que vamos adentrando cada vez mais em Deus, numa vida de santidade, desejando ser santos, desejando a eternidade, nós começamos a ser amigos de Deus. O jovem que adentrou no método PHN, nesse método de santidade, ele primeiro deixou para trás a vida velha, abandonou tudo, que é o que você precisa deixar hoje. Aqueles que já deixaram, amém, mas aqueles que ainda não deixaram, hoje você precisa deixar para trás tudo. Só tem uma opção, é a santidade. Olhar para o alto, viver bem as coisas, com tudo aquilo que Deus te der nesse mundo, as bênçãos, as graças, os dons, tudo aquilo que Deus abrir de graças para você, viva bem, mas não se apegue aqui, se apegue à eternidade.
e a cada dia mais seja amigo de Deus. Só que aí, ao passo que nós chegamos nesse ponto da amizade com Deus, de ser amigos verdadeiros de Deus, tem alguém que não vai querer isso, que é Satanás. Daí nós travamos uma luta direta com Satanás, uma briga direta com Satanás. Só que nós sabemos que nós não devemos temer Satanás. Por quê? Eu lembrei ontem que Paulo falava que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E se nós estamos em Cristo, nós somos o quê? Vencedores, porque Cristo é o vencedor. E mais ainda, se nós somos da geração da bem-aventurada, ela, se o câmera puder pegar, ela já pisou a serpente enganadora. Ela já pisou, já esmagou a serpente, já venceu Satanás com um sim, por acreditar no plano de Deus. Ela que em primeiro lugar, ela foi salva, porque em vista do Cristo que nasceria no seu ventre, em vista do Cristo que seria o tudo na vida dela, ela foi preservada de todo mal, de todo pecado. A que haritomene, a cheia de graça, não existia lugar nela, a não ser a graça de Deus, somente. Em vista do Cristo que nasceria no seu ventre, ela foi salva. Ela foi a primeira digna das promessas de Cristo. E por isso, com o seu sim, ela esmagou a cabeça da serpente. Quando nós adentramos no método PHN, o demônio vai tentar, de todas as formas, mas se estamos próximos dela, andando, segurando na sua mão, não devemos temer a nada, ao mal, ao mundo, a nada. Porque quando estamos junto dela, nós vencemos Satanás. Se nos afastamos de Cristo, se nos afastamos dela, nós perdemos a batalha. E aí o Senhor, depois disso tudo, nos usa como instrumentos de salvação para outras pessoas. Só que, meu irmão e minha irmã, agora eu entro na continuação desse tema. Todo esse processo que eu fui falando agora, esses pontos principais de todo o método PHN, de chegar à amizade com Deus, a esse desejo de santidade, desejo de eternidade, ele tem um fim, esse processo. Aqueles que estão em pé vão se acomodando, podem se sentar no chão, nos corredores, e vão deixando que a semente do Evangelho chegue, porque o inimigo vai querer o barulho, o inimigo vai querer te distanciar daquilo que é a palavra de Deus semeada. Então vai silenciando o teu coração, vai achando o teu lugar, porque o Senhor não quer perder tempo com você. Como eu disse, esse processo todo tem um prazo. E sabe quanto tempo você tem para viver todo esse processo que eu disse, de deixar o pecado, de afastar-se do pecado, até chegar à verdadeira amizade com Deus? Você sabe quanto tempo você tem? Não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas existe um tempo prescrito, que nós não sabemos. Eu não sei quando será o meu, nós só sabemos que o tempo está passando. O tempo está passando. E aqui já quero alertar a todos nós. Muitas vezes nós falamos que esse nosso tempo é breve, que esse nosso tempo é curto, o tempo de existência nessa vida. Mas eu quero te falar para pensar em outra coisa mais. Além de pensar que essa nossa vida é passageira, é curta, nós devemos pensar agora que o pós-morte é eterno. Não é um tempo curto, é eternidade. Não acaba. O que vem depois desse curto tempo que nós vivemos nesse mundo, o que vem depois é eterno. Não acaba, não vai acabar. Nós devemos pensar muito nisso, porque muitas vezes nós nos adentramos nessa vida, vamos vivendo de qualquer maneira,
e não nos preparamos para aquilo que vem depois. O que vem depois é eterno. Imagina a nossa alma vivendo distante de Deus, no inferno eternamente. Por isso que eu disse que esse tema trata de algo que às vezes gera temor em muitos, mas não deve gerar temor, mas deve gerar sim esperança em nós. A Salve Rainha, ela fala de esperança. Esperança nossa salve, que foi a pregação do Padre Paulo Ricardo ontem. Esperança nossa salve. O pensar que esse tempo é curto e passageiro deve gerar em nós não medo, não angústia, mas esperança. Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. Em Eclesiásticos 58:9 diz: não demores em te converteres ao Senhor. Não adies de dia em dia, pois a sua cólera virá de repente, e Ele te perderá no dia do castigo. Eu pergunto para você, em que ponto dessa lista você está? Está agarrado ainda ao pecado? Sem querer largar o pecado? Sem querer largar a vida velha? Ainda nem adentrou no caminho, no método de santidade PHN? Onde você está? Ou você já está amigo de Deus? Se estiver, glória a Deus. Se já está desejando as coisas do alto, como Paulo falava, em que parte você está? Já deixou a vida velha e já está começando a entrar na graça de Deus? Em que ponto você está? Corre, meu irmão e minha irmã, porque o tempo está passando e a eternidade é eterna. A eternidade é eterna, é para sempre. Paulo, um dia falando, e ele falava do temor que ele tinha de perder a eternidade. E aí ele dizia, lá em 1 Coríntios 9, 24 a 27, nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. E ele dizia, correi, pois de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem muitas privações, e o fazem para alcançar uma coroa corruptível, que se corrompe. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível, que não vai se desfazer, porque é uma coroa eterna, um prêmio eterno. E aí Paulo fala, assim eu corro, mas não sem rumo certo, dou golpes, mas não no ar, ao contrário, castigo o meu corpo, e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído, depois de ter pregado aos outros. Paulo já estava sendo usado por Deus para a salvação de muitos. Paulo já estava num estado de santidade já avançado. E ele dizia nesse momento que ele tinha medo de, se não corresse, não avançasse na busca de santidade, não colocasse o seu corpo em penitência para que ele não caísse nos pecados da carne, porque ele tinha medo de, depois de ter pregado a tantos, depois de ter levado a salvação a tantos, ele ser excluído da eternidade. Paulo apóstolo falando. E nós? E nós, será que estamos tendo esse temor, não um medo, não um desespero, não, um temor de Deus, de ficar distante de Deus para a eternidade? Como está o nosso coração? E eu iniciei cantando essa canção, porque nela está justamente a invocação de Nossa Senhora, que é tema dessa pregação. Nossa Senhora como a advogada. Não somente o título de advogada, mas advogada e mãe do juiz. Advogada e mãe.
mãe daquele que vai nos julgar um dia. Eia, pois, a advogada nossa, tirada da oração da Salve Rainha, que é o fio condutor de todo esse acampamento PHN. Com certeza muitos aqui em um determinado momento da sua vida, não sei, eu nunca precisei, mas em algum momento da sua vida você precisou de um advogado. Quem já precisou de um advogado aqui? Aqui com certeza tem muitos advogados. Mas em um momento, talvez alguns ou muitos já precisaram buscar, adicionar um advogado. E quando precisamos de um advogado, é porque nós estamos encrencados em algo. Ou cometemos algo de errado e nós precisamos de um advogado para nos defender. Ou cometeram algo de errado para nós e nós precisamos de um advogado para nos defender. Ou estamos em busca dos nossos direitos de algo e precisamos de um advogado. Talvez seus direitos foram omitidos no trabalho, em algo, e você precisa de um advogado para estar com você e te defender. Só que nessa situação que nós abordaremos aqui, nós estamos no centro de tudo. Não que nós somos o centro, mas nós estaremos no centro, eu e você. Pode ser que nós estejamos encrencados. Pode ser que nós fizemos coisas erradas e estamos encrencados no dia de hoje. Pode ser que estejamos com a corda no pescoço, encrencados. Tudo isso vai depender de como nós chegamos até aqui nesse acampamento. Porque todos nós seremos julgados um dia. E sabe quando será esse julgamento? Como eu disse, é o curto espaço da sua vida. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 anos, a 10 anos. Aos mais jovens, pode ser durar um pouco mais. Pode ser quando você estiver lá para os 70 anos, 80 anos. Talvez alguns vai chegar aos 100, um pouco mais. Mas muitos nós vemos que às vezes a vida é ceifada na juventude. E aí eu digo para você, jovem. Um dia Dom Bosco, falando para os seus jovens, ele disse que uma das tentações de Satanás era dizer para o jovem que a sua vida iria durar muito tempo. E aí Satanás dizia para os jovens, dizendo: olha, você pode até se converter, mas não precisa se converter agora. Deixa lá para o final da sua vida, quando você não estiver fazendo mais muita coisa, quando você estiver na velhice, aí lá você se converte, mas agora não. E aí Dom Bosco falava para os seus jovens dizendo: e quem disse que você vai chegar até lá? Até a idade adulta, até a velhice. Talvez a sua vida seja curta. E um dos jovens de Dom Bosco, que se chamava Domingos Sávio, São Domingos Sávio, ele morreu bem jovenzinho, mais ou menos uns 15, 16 anos. E ele era alguém que dizia, que é o lema dele, ele sempre falava: antes morrer do que pecar. Eu prefiro morrer a cometer um pecado grave. E aí um dia perguntaram a Domingos Sávio, ele estava brincando, jovenzinho, brincando no pátio lá no oratório de Dom Bosco. E aí perguntaram para Domingos Sávio: Domingos Sávio, se Jesus voltasse hoje, o que você faria? Sabe qual foi a resposta de Domingos Sávio? Eu continuaria brincando como eu estou. Eu continuaria fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Por que ele disse isso? Porque ele estava preparado para a volta de Jesus. Se eu fizesse essa mesma pergunta, que eu já fiz para mim, quando preparava essa pregação: se Jesus voltasse hoje, o que você faria?
Sairia procurando um padre urgentemente porque está cheio de pecados mortais, furando fila lá no confessionário porque Jesus está voltando e eu não posso ir para o inferno. Talvez você que não começou ainda a largar a vida velha, e se Jesus voltar hoje para você? E se Jesus voltar hoje para você? Domingos Sávio disse: eu continuarei fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Nesse tribunal que nós um dia vamos passar, nós temos papéis bem definidos. Sabe quem é o juiz que nos julgará? Está aqui: Cristo. Ele é o juiz. Sabe quem é a vítima no julgamento? Que no julgamento tem uma vítima. Quem é a vítima? É o Cristo. Ele tomou as nossas dores, Ele carregou as nossas iniquidades, Ele foi a vítima que se deu por inteiro para nos salvar. Ao mesmo tempo é vítima e Ele será o nosso juiz. Só que num julgamento nós temos um advogado de acusação. Quem é o advogado de acusação? Lembra da passagem de Jó lá? Satanás chegou para Deus e começou a pedir permissão para tentar Jó. E Deus disse, Deus permitiu? Permitiu, porque Ele conhecia o coração de Jó. E Jó até o final da vida, ele em nenhum momento ficou contra o Senhor. Satanás é o acusador, é o advogado de acusação que vai no momento lá do julgamento, quando você partir desse mundo, quando o seu dia chegar, quando esse curto momento chegar da sua vida, que nós não sabemos, Satanás vai estar te acusando. E nós temos as testemunhas de acusação. Quem são? Os demônios, que estão nos atormentando a todo momento. Só que nós temos testemunhas de defesa. Quem são as testemunhas de defesa? Os santos e santas de Deus, que talvez você tenha devoção por alguns. E aí nesse julgamento nós precisamos de um advogado. Quem é nossa advogada? Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Eu tenho o quê? Tenho uma advogada. Ela é a nossa advogada. Nós não somos órfãos. Nós temos uma mãe que no alto da cruz, quando Jesus era vítima, Ele olhou para a humanidade que pediram a sua crucifixão, e Ele disse o quê? Mãe, eis aí os teus filhos, advoga a causa deles. Olhou para João, que era representando todos nós, e disse: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Qual é o nosso relacionamento com ela, que é a nossa advogada? A nossa advogada de defesa. Olha, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz: está destinado aos homens morrer uma só vez, e depois vem o quê? O que é que acontece depois que nós morremos? Diz a carta aos Hebreus: vem o juízo. 2 Coríntios 5:9, é por isso que vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar-lhe, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu,
conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Enquanto estava nesse corpo mortal que perece, que Jesus um dia disse: não tenha medo daqueles que podem matar o teu corpo, mas tenha medo sim daquele que pode matar a tua alma e levar corpo e alma para o inferno, Satanás e os seus súditos e os suas testemunhas de acusação. Tenha medo sim desse que pode levar a tua alma para o inferno. Um dia eu tive um sonho que foi o sonho mais angustiante da minha vida, e não tem muito tempo. Olha, muitas vezes nem todo sonho tem significados. Lá nós sabemos José do Egito, ele decifrava sonhos, Daniel, o profeta Daniel. Mas muitas vezes, alguns sonhos, Deus vai falar conosco. E eu tive um sonho que foi o mais angustiante na minha vida. Esse sonho eu tive o ano passado. E foi um sonho muito real. Sabe aquele sonho que parece que é real? Que você até acorda e está imaginando que é real ainda? Eu estava, lembra, você já foi em aeroporto, aquelas esteiras que faz você encurtar tempo, que você anda mais rápido, você para e ela lhe leva. Se você andar, ela vai mais rápido, mas voltar não volta, né? Pode voltar. Mas no sonho, eu estava nessa esteira, parado, e ela me levando para um lugar. E ao passo que foi me levando, eu fui percebendo algo que eu não tinha percebido no início. Eu fui vendo que muitas pessoas estavam indo também. E eu percebi que eu estava indo para o meu julgamento. E se eu estava indo para o meu julgamento, eu estava morto. Eu tinha morrido. E a sensação foi mesmo de morte. Eu morri e estava em direção para o meu julgamento. Sabe qual foi no sonho que eu quis fazer? Voltar. Só que eu não conseguia voltar, só ia para frente. E eu comecei a me angustiar, e comecei a pensar na minha vida, e comecei a pensar o que em mim poderia me tirar a salvação eterna. Claro que eu tinha confessado há pouco tempo, não tinha pecados graves. Poderia ter alguns veniais e algumas imperfeições, mas graças a Deus naquele dia, eu estava bem, na graça, tinha confessado os meus pecados. Se Jesus voltasse naquele dia, talvez eu iria para o purgatório, né? Talvez não direto para o céu, mas no purgatório. O purgatório já é a garantia da eternidade. Mas naquele momento eu comecei a me angustiar e comecei a analisar, será que eu tenho pecados mortais? E a sensação era essa, não tem mais como voltar. Já foi, morreu, veio o julgamento, eu estou indo para o julgamento. E eu acordei com meu coração batendo, com aquela taquicardia, né, forte. E eu percebi assim, ali foi alguns instantes que eu achei que estava realmente indo para o julgamento, ainda com os olhos abertos. E aí eu parei um pouco e percebi, eu estou vivo. Peguei nesse corpo mortal aqui e disse, estou vivo. Dei uma respirada, percebi que estava vivo. Mas saiba que depois daquele sonho, eu dei um passo a mais na minha vida. Eu comecei a pensar, por isso que eu falei, essa vida nossa é curta, nós sabemos, passa rápido. Mas pense no depois. O depois é eterno. E ai de nós, se morrermos com pecados graves. A esteira não vai deixar você voltar para trás. Porque morreu, é daqui para frente. É o julgamento. E nós precisaremos de nossa advogada. Só que tem um porém. Talvez nós pensamos, nossa, eu cantei lá em Cachoeira Paulista, talvez eu em casa cantando junto, eu sou da Imaculada, eu tenho uma advogada. E talvez nós pensamos, eu tenho uma advogada, e lá no dia, ela vai me salvar. Ela pode fazer isso? Ela pode, é a nossa advogada, mas ela vai ter poder de nos advogar a nossa causa, se durante essa nossa existência,
nós diariamente nos aproximamos dela, para que ela sim advogasse a nossa causa enquanto vida. Enquanto vida, buscando a santidade, talvez caindo no pecado, levantando, confessando os pecados, voltando à graça, à vida da graça, e aí a cada vez mais crescendo na graça. Se nós durante a nossa existência estarmos sempre com ela, tenha certeza que lá ela vai advogar a nossa causa. Só que tem um porém: se durante essa nossa vida nós não buscamos a Deus, se durante essa nossa existência nós não buscamos o afastar-se do mal, o por hoje não vou mais pecar, se não buscarmos a santidade, se nunca procuramos Nossa Senhora para nada, não invocamos, e morremos em estado de pecado mortal, infelizmente, nós teremos como destino o inferno. Meu irmão e minha irmã, é duro, por isso que eu falei no início, é um tema que às vezes gera medo em muitos. E eu digo isso porque, se existe um julgamento, nós estamos no tribunal e nós somos quem? O réu, porque somos nós os que serão julgados. Se existe um julgamento, nós temos um veredito. No final do julgamento, depois da acusação, depois da defesa, o juiz vai bater o martelo. E existe duas opções. Aí não mais temos escolha. A escolha de optar pelo céu e pelo inferno é enquanto vida. Depois que morre, é só o veredito. Eu digo isso porque nós temos duas opções: o céu e o inferno. E eu falo isso, muitos às vezes dizem: nossa padre, falar do inferno não fala disso não. Porque hoje em dia, nós temos aí, às vezes teólogos, às vezes gente da nossa própria igreja, que às vezes diz que o inferno não existe, que não existe inferno. E se existe, alguns outros dizem, se existe, o inferno está vazio, não tem ninguém. Olha, aí eu reforço o que Padre Paulo disse: se mesmo assim estivesse vazio, teria Satanás e os seus demônios lá. Mas existe e está cheio. Jesus um dia disse que a porta era larga, né? Larga? A porta que conduz ao céu, larga, né? Não, estreita. E ele disse que poucos entrarão nela. Poucos entrarão por ela. Se poucos estão entrando pela porta estreita que conduz ao céu, é porque muitos estão adentrando a porta larga que conduz ao inferno. Meu irmão e minha irmã, existe sim inferno. E Jesus, nos evangelhos, nós temos muitas passagens que Jesus vai falar da existência do inferno. Um lugar de ranger de dentes, um lugar de sofrimento, um lugar onde tem um fogo eterno. Mas sabe qual é o maior sofrimento de uma alma que vai para o inferno? Sabe qual é? É nunca ver a Deus face a face. Nunca vai ver aquele que é o que te dará felicidade plena e verdadeira. Nunca verá aquele que vai saciar a sua sede. Nunca vai encontrar aquele que vai preencher os teus vazios existenciais. O maior sofrimento de uma alma no inferno é que nunca, eternamente, nunca verá a Deus. Lá no Apocalipse diz que quando nós estivermos face a face com Deus, aí nós perceberemos como somos conhecidos e amados por Deus, porque Ele será tudo em nós. E ali não haverá lágrimas, não haverá grito, não haverá dor, não haverá lágrima, porque toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Ali nós teremos a felicidade plena e verdadeira. Meu irmão e minha irmã, o dia da nossa morte vai ser o dia do nosso juízo particular. E ali
o martelo baterá da nossa sentença. Como nós morreremos? Na graça ou em estado de pecado? Se na graça nós morrermos, nós teremos o céu. Talvez, se não estivermos num grau totalmente de santidade, nós iremos para o purgatório, para ali passar um tempo já de garantia da eternidade. Mas infeliz da alma, que eu não quero estar nesse meio, e eu sei que você não quer estar nesse meio, daqueles que vão para a perdição eterna. No dia da volta de Jesus, será o juízo final. Só que esse juízo final será aquele juízo que concretizará tudo. Ele não vai anular o juízo particular do dia da nossa ida. Padre Jonas falava muito isso. Ele sempre falava dos finais dos tempos, do dia da volta de Jesus. E ele falava, pode ser que Jesus demore um pouco mais voltar. O juízo final. Mas nós poderemos ir a qualquer momento a Ele. E essa ida é o juízo particular que será definido a nossa eternidade. Meu irmão e minha irmã, o que você decide hoje? O que você decide hoje para a sua vida? Céu ou inferno? Eu digo isso porque hoje em dia, cada vez mais, como eu disse, muitos dizem inferno não existe. E por que Satanás quer ainda mais multiplicar esse pensamento? Porque se nós acharmos que não existe inferno, não existe perdição eterna, não existe condenação eterna, nós vamos dizer, então eu vou viver a minha vida de qualquer maneira. Porque se não existe perdição, não existe inferno, no final eu vou ser salvo. E o demônio quer que nós pensemos isso realmente. E nesse pensamento vai crescendo o que já está crescendo no mundo todo, que é o relativismo. De pessoas dizendo que não existe uma verdade única. Não existe uma verdade única. Não existe um caminho só, mas existem vários caminhos que podem levar à salvação. Até dentro da igreja nós vemos muitos que se dizem cristãos católicos e vão dizendo que existem outros caminhos, outros lugares fora da igreja, talvez até em seitas que podem encontrar a salvação. Não, Jesus falou, eu sou o único caminho, a única verdade, e o único lugar que nós encontraremos a vida perfeita é em Cristo. O único caminho é em Jesus, o Filho de Maria. A única verdade é uma pessoa que é Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria. E o único lugar que nós encontraremos vida plena é em Jesus Cristo, o Filho da Virgem Maria. Aqui no PHN, aqui na Canção Nova, nós temos objetivos muito claros. Com esse encontro que você está participando, o objetivo é claro. Sabe qual é o objetivo? Que nós fizemos tudo isso, preparamos tudo para que você estivesse aqui, para você ser salvo, para você encontrar-se com o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, que você não vai encontrar em qualquer lugar, mas só vai encontrar nele e em mais ninguém você vai encontrar, somente nele. E os objetivos são claros. Como eu disse ontem, talvez você veio aqui com vários objetivos, nem queria estar aqui. Foi Deus que te atraiu até esse lugar, porque Ele queria te salvar. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, jovem, PHN, busque sempre estar ao lado da advogada. Jovem, quando o traficante ia até você, querendo te apresentar droga novamente, você que talvez veio para cá, querendo livrar-se da droga, quando ele voltar para te oferecer a maconha, a cocaína, o crack ou tantas outras coisas, quando ele se aproximar de você, você se aproxima dela e diz, eu sou da Imaculada, eu tenho uma advogada, e para passar na minha vida, tem que passar nela, ela não vai deixar, ela vai pisar a serpente,
mulher, jovem, quando chegar aquele malandro, safado, querendo usar a tua vida, querendo usar você como descartável, querendo usar você apenas como objeto sexual, que existe muitos safados, e se tiver aqui, mude de vida, seu sem vergonha, não queira usar uma filha de Deus como objeto descartável. E você, mulher, quando esses safados chegarem até você, se aproxime dela e diga: eu sou da Imaculada e eu quero ser santa, eu tenho uma advogada. E não ceda, porque se você ceder, você vai estar cedendo a Satanás. Não ceda, seja santa. E aqui eu digo porque se alastra também, às vezes, um pensamentozinho feminista, que hoje cada vez mais cresce, de que você, mulher, você tem direito ao seu corpo, e pode fazer do seu corpo o que você quiser. Mentira, o teu corpo não é teu, é de Jesus Cristo, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você não pertence, o seu corpo não te pertence, o teu corpo pertence a Cristo. E se alguém quiser entrar na tua vida, primeiro, diga que deve tirar as sandálias dos seus pés, porque a sua vida é dela, da Imaculada, e o território da tua vida é santo, porque você é templo do Espírito Santo. Eu falei das mulheres, mas falo também agora, mulheres, se portem como mulher, não como um qualquer uma. Claro, você não vai usar de burca como aquelas muçulmanas, só o rosto de fora. Mas saiba, tanto o homem quanto a mulher, no jeito de vestir, no jeito de se portar, no jeito de olhar, no jeito de falar, você pode levar o outro a pecar. Se você não quer que te levem ao pecado, não leve o outro também ao pecado. Coloque uma roupa decente, uma roupa feminina. Os homens também se portem na modéstia. A modéstia não é só no vestir, mas no falar, no ver, no olhar, no agir. Se alguém quiser entrar na tua vida para tentar te destruir, diga: eu sou da Imaculada, eu quero ser santo, eu quero ser santa, e você não tem direito de entrar na minha vida e fazer o que quiser. Nós temos escolhas a fazer, meu irmão e minha irmã. Como eu disse, nós estamos apresentando muita coisa para vocês, só que a escolha é sua depois. Você tem a escolha de ser santo, você tem a escolha de ser santa, mas você tem a escolha também, se você assim quiser, o inferno. Só que, como eu disse, para filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, só existe uma opção, que é a santidade e o céu, nada mais. Vai ficando de pé, vamos olhando para Nossa Senhora, e aqui eu que estou como um padre aqui, perto da imagem de Nossa Senhora, eu quero consagrar todos os sacerdotes do mundo inteiro, para que nenhuma investida de Satanás possa os tirar do plano de Deus. Coloco aqui sobre os pés de Nossa Senhora, ao lado dela, as famílias do mundo inteiro, desse Brasil inteiro, dos que estão aqui, pai, mãe, filhos, para que nada, nem Satanás, nem o mundo possa os tirar do caminho que Deus tem. Coloco aqui os jovens solteiros, para que o demônio não os tire da vontade de Deus. Todos em geral, coloco aqui ao lado de Nossa Senhora. Ó Nossa Senhora, permanece conosco, segura na nossa mão, dia após dia, não larga a nossa mão em nenhum momento, porque nós queremos ser da tua geração, e queremos um dia, quando chegar no dia do juízo, na eternidade, ficarmos tranquilos, porque durante a nossa existência nós te buscamos, andamos contigo, entregamos a nossa vida ao teu Filho Jesus, e assim crescemos na graça,
E aí teremos a certeza que Tu, ó Mãe, vai advogar a nossa causa. Amém. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha. Se consagra, Nossa Senhora. Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha. Com toda a força. Acaso não sabeis? Todo o ministério. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. O Senhor me deu uma imagem. Chamar o Sabará aqui e o Gabriel, faz favor aqui os dois. A imagem é assim. Traz Nossa Senhora bem pro meio aqui, por favor. Traz Nossa Senhora aqui. Isso. A imagem que me vinha era essa aqui. Isso, obrigado. A imagem que me veio era essa aqui, queridos. Na frente de Nossa Senhora, você aqui, ó. Essa flor branca, pura, criada por Deus, tá vendo? Olha o que o pecado fez na sua vida, ó. O pecado fez isso aqui, ó. Esmagou você. Você consegue ver aqui? Não sei se o pessoal consegue pegar aí as câmeras, tá vendo? Olha, vai despedaçando, vai sujando o que estava tão bonito. Meu Deus, por que, meu Deus? Porque esse pecado entrou na minha vida, na minha história, e olha como que ficou destruído, despedaçado. E Nossa Senhora, Padre, olhava assim, ó, do jeito que ela está. Oh, meu filho, olha o que aconteceu com ele, com ela. Cuida dele, cuida dela. E nessa pregação, Padre, por intercessão de Nossa Senhora, aquilo que foi destruído pelo pecado, Nossa Senhora diz: não mexe não, porque é meu. É meu. Temos uma advogada, queridos. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Você é de Maria, você é de Deus. Você não é do pecado. Você não veio a este mundo para pecar. Você veio a esse mundo para ser santo. Nós vamos tremer esse lugar antes da bênção do Padre. Vamos lá? Acaso não sabeis? Força!